Fala galera, eu sou o tio Cris, o seu brother da língua portuguesa, e esta é a live sinistra feita por você e para você. Hoje eu tenho uma enorme satisfação de receber ele que é líder indígena da sua comunidade, ele que é cacique, ele que é professor, educador, e vem desenvolvendo um excelente trabalho no que diz respeito ao desenvolvimento, né, da intelectualidade das pessoas. Ele que é um cara que é sensacional, super carismático e que se disponibilizou para estar aqui trocando uma ideia com a gente sobre um tema extremamente relevante que você vai ficar sabendo já já. Antes de eu chamar o cara, quero dizer que essa live ela é um oferecimento da Barber House, a sua, minha, a nossa barbearia, e da Gutierrez Pizzaria, sem sombra de dúvidas, a melhor pizza de Parnamirim. Aí vamos parar de conversinha que quem veio para falar, quem veio para brilhantar foi ele. Chamo agora Dioclésio Mendonça. Bota a cara, meu cacique! E aí, Dioclésio, tranquilo, meu amigo? Como é que você tá, cara? Como que tá essa rotina? Como é que tá essa força? Quero agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, tá? Por estar aqui trocando uma ideia com a gente sobre um tema muito, 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 muito relevante, né? Que é a educação escolar indígena, né? E essa perspectiva sobre o movimento de decolonialidade. Muito obrigado, muito obrigado. Tia Pepituna, né? A vida segue caminhando e aí com frente a muitas resistências e lutas, né? Que massa, show de bola. Dioclésio, meu amigo, aqui a gente não é fofoqueiro, não, tá? Mas a gente gosta de saber da vida dos outros. E antes da gente trocar essa ideia, né, se aprofundar aí no tema, fala aí pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, qual é a sua perspectiva de mundo, quem é Dioclésio? Ixé, Bixaba, Xerere e Membira Mendonça. Falo primeiro em minha língua porque é um povo que não conhece o seu idioma, né, materno, não consegue fortalecer a sua história. Então, meu nome indígena, Imembira, significa filho das águas, né? Sou cacique do povo Mendonça. A minha comunidade faz parte de um grande território, né, indígena que compõe 6 comunidades indígenas aqui no município de João Câmara. Fui instituído cacique, né, em 2016, frente ao Conselho de Anciões da minha comunidade, e de lá para cá venho justamente fortalecendo a minha cultura, os nossos hábitos e tradições, né? Bem como sou professor indígena, né, do chão da minha aldeia, hoje estou na gestão de uma das escolas indígenas aqui do meu povo, da minha comunidade, sou especialista em psicopedagogia e mestre em antropologia social. E aí a gente vem construindo, né, resistências e lutas no âmbito da implementação da política de educação escolar indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Também faço parte da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, né, representando o estado do Rio Grande do Norte, bem como pautando também a implementação da política a nível nacional, né? Então a gente ocupa diversos espaços, diversas ancestralidades. Eu costumo falar que eu não ando só, né? Tem toda uma espiritualidade que caminha junto comigo. Por isso que a gente consegue ocupar cada milímetro, né, que foi nos retirado na invasão do Brasil. Que massa, que massa. Que apresentação sensacional, né? Receber você aqui, então é receber e abraçar toda essa energia, toda essa espiritualidade. E você que está aqui acompanhando essa live, pode ter certeza que vai ser impactado de forma profunda pelo que Dioclésio tem para dizer. Mais uma vez, Dioclésio, muitíssimo obrigado pela sua moral, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. E vamos que vamos, vamos que vamos. A gente já começa assim, conceituando, né? Vamos conceituar, galera. O que é decolonialidade? Então, decolonialidade é justamente os modos e percepções a qual, né, vem se empreitando no âmbito da discussão da educação escolar indígena, né? É um modo de ver, é um modo de vivenciar, de experimentar, né? Então, a decolonialidade, né,
E ela vem justamente para reescrever, né, o contexto de uma história que não foi escrita por nós, né, indígenas. Eu costumo falar, inclusive, né, que é um termo que eu utilizo muito, que é a contracolonialidade, né, que é um outro termo que vem sendo utilizado, inclusive no âmbito da antropologia, né, um conceito, a qual a gente vem fortalecendo a discussão de que nós, povos indígenas, né, sofremos diversos tipos de perseguições, de usurpações de nossas terras, né, e com isso a gente vem recontar toda essa questão dos mitos, né, que ao longo de toda a história foi contada sobre os povos indígenas, né. Então, a decolonialidade ela vem justamente para reforçar que existe toda uma história, né, antes do falso descobrimento do Brasil, né, que toda essa história contada pelo homem branco, ela não é verídica, né? Pronto, show de bola. E assim, a gente observa, a gente sente também, né, que a perspectiva hegemônica branca europeia dominou, e infelizmente ainda tem assim, um forte domínio sobre a intelectualidade, a forma de enxergar o mundo, né? Mas no que diz respeito à filosofia indígena, qual é a visão de mundo que podemos ter a partir dela? Então, a gente costuma utilizar um termo que é bastante comum, inclusive pelo movimento indígena, né, a nível nacional, que é o bem viver, né, o bem viver indígena. E aí a gente traz outros conceitos, né, que é um dos princípios primordiais, que é a interculturalidade, e com isso a gente consegue viver em harmonia, né, em sociedade, com a natureza, né, com os princípios da equidade, né, fortalecendo os nossos princípios ali do bem viver indígena, né, que é justamente respeitar todo o legado da nossa ancestralidade, da nossa cosmopercepção, né, do nosso, da nossa visão, né, de mundo. E o movimento indígena ele vem justamente a fortalecer esses princípios, esses conceitos a partir dessas resistências, né, que são feitas a partir da luta das lideranças indígenas em diversos contextos, seja na área da educação, seja na área da saúde, né? Exemplo disso a gente vem ocupando diversos espaços aí super importantes para o movimento indígena a nível nacional, para os movimentos indígenas que existem, né, no Brasil, e ganhando espaço, notoriedade, né, conseguindo, de fato, implementar política pública que consiga trazer essa percepção do bem viver indígena nas comunidades indígenas, principalmente, né, que são as que são mais impactadas no âmbito da não implementação de política diferenciada, né? E eu costumo falar que nós precisamos sim, né, sermos vistos como uma população diferente, porque existe toda uma reparação histórica para com os povos indígenas e para com a população negra, né? Então, há essa necessidade da construção desse olhar diferenciado, desse modo de vida diferenciado que respeite toda essa cultura, né? Toda essa cosmopercepção, toda essa ancestralidade que os povos indígenas carregam ao longo de suas histórias, né? E de toda a sua cultura. Ou seja, é uma filosofia diferente da filosofia ocidental, diferente da filosofia, vamos dizer assim, preponderantemente europeia, né? Porque quando a gente começa a não só estudar, mas perceber, a sentir, a buscar, a dialogar e sobre, né, a filosofia africana, a filosofia indígena, a gente começa a perceber que, caramba, é muito rica, né? É uma coisa rica, e por que essa riqueza toda nos foi ocultada, né? Dá até assim uma certa indignação. Quando a gente ouve, né, um indígena falando, a gente ouve você falando, dá uma indignação não pelo que você fala, mas pelo que eu deixei de absorver, eu deixei de entender, porque olha o que eu deixei de aprender, ou que foi me imposto para que eu não aprendesse. E esses movimentos, né, de políticas públicas, principalmente no que diz respeito à questão da educação, é muito relevante para poder trazer, né,
essa filosofia, essa perspectiva para a gente, né? Para gente, que eu digo assim, para gente que não é indígena, né? E até mesmo para os indígenas, né? Que em diáspora, não é? Também é importante, né? Essa perspectiva, essa percepção. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. A gente, inclusive, né, costuma conceituar que dentro dessa filosofia, né, do bem viver indígena, a gente não consegue enxergar o desenvolvimento, aliás, não consegue enxergar esse conceito de desenvolvimento que essa sociedade branca enxerga, né? Que para a sociedade branca elitista, se desenvolver é destruir a natureza, né? E aí os povos indígenas vêm com outro conceito, que é o etnodesenvolvimento. As comunidades indígenas, sim, se desenvolverem, mas a partir de uma perspectiva do respeito à natureza, do respeito à biodiversidade, né? Do respeito à nossa ancestralidade. Então, a gente não desmata, né, para construir as nossas casas, a gente não tem aquela filosofia do guardar, do ter muito, né? A gente consegue sobreviver com pouco e a partir dessa sobrevivência a gente consegue respeitar ali as nossas ligações, né, com o nosso sagrado, com a natureza. Então, dentro dessa perspectiva, a gente inclusive costuma falar que se o conceito de desenvolvimento dessa sociedade branca é destruir, a gente não quer, né? A gente, povos indígenas, a gente não quer ter esse conceito de desenvolvimento, que, na verdade, né, é a destruição do nosso planeta, né? É o famoso destruir a Amazônia, destruir as nossas florestas, né? É extinguir os nossos animais, acabar com os biomas, né? Com toda uma perspectiva ali, de fato, da nossa ancestralidade, né? Que a gente costuma falar que todos os elementos da natureza faz parte dessa grande mãe, né? Que se chama Terra. A primeira mulher do Brasil é indígena, né? E antes de se chamar Brasil, ela é conhecida como Pindorama, né? Então há essa necessidade da gente rever os nossos modos de vida, né? Aplicando de fato a filosofia indígena. É tanto Foi que muito nós, povos interessante. indígenas, ocupamos 11% do território nacional e conseguimos preservar 87% de toda a biodiversidade, né? Então, de fato, a gente consegue aí responder pela proteção dos rios, das florestas, de toda a biodiversidade. Tá? Foi interessante você falar isso, porque assim, quando a gente para, né, para observar, para ler, como eu falei, para observar, para ler, para conhecer, ouvir, a gente percebe que o indígena vive, né, pela natureza, vive da natureza, vive para a natureza. E é uma perspectiva completamente diferente, né, do branco europeu, que assim, eu falo branco europeu porque é a perspectiva que nos tomou, né, que nos alienou, que é a perspectiva de desmatar em nome da evolução. Ah, eu preciso construir novas casas. Ah, eu vou desmatar. Não tem aquela ideia de, não, calma aí, é possível construir e manter a natureza? É sempre algo em detrimento do outro, né? E quando a gente observa, né, você falando, principalmente, a gente para perceber que a relação do indígena com a natureza, com a fauna, com a flora, é completamente diferente. É uma questão realmente de ancestralidade, né? Queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa relação do ser indígena com a natureza, né? Como que é essa relação até mesmo de ancestralidade. Queria falar mais um pouquinho do que você já falou? Então, né, eu sou juremeiro, né, de fato, e eu consigo vivenciar, né, experimentar do bem viver indígena dentro dessa cosmopercepção, dentro dessa ancestralidade, que é respeitar, né, a natureza, o nosso sagrado, né? Então, as árvores para a gente é sagrada, né? Porque a partir do momento que as nossas curandeiras precisam utilizar, né, qualquer erva medicinal, a casca das nossas árvores para fazer um guento, para fazer um chá, né?
para fazer um lambedor, é utilizar desse conhecimento tradicional, né? É utilizar de toda uma ancestralidade para curar, né? E para curar não só o corpo, mas também cura a alma, né? Então, nós, povos indígenas, hoje temos diversas religiões, né? Diversas crenças também, é importante frisar isso, mas que para, né, o povo Mendonça, a qual eu represento, a qual eu sou cacique, né, a gente vem de uma cultura, inclusive, que fortalece a nossa ancestralidade a partir desses princípios, né, dos anciões que carregam o notório saber, das nossas benzedeiras, das nossas curandeiras, né, das nossas das mulheres mais velhas da comunidade, né, que são as parteiras. Então, a gente, de fato, consegue ali manter um pouco da nossa cultura e fortalecer toda essa perspectiva de ancestralidade, né? E a nível, inclusive, do meu território, né, tem terreiro sagrado, onde a gente pratica os nossos rituais, né, como o toré. Então, o toré, ele não é considerado somente uma dança, embora para algumas comunidades indígenas, para alguns povos indígenas consideram somente uma dança, mas para nós é um ritual, né? Dentro dessa concepção da Jurema Sagrada, né? Que é uma religião tradicionalmente indígena e brasileira, né? Que é justamente o culto à natureza, né? Aos nossos ancestrais que tombaram, né? Aí na luta por garantias de sobrevivência, né? Pela garantia da terra, pela garantia da água, pela garantia dessa visão, né, de mundo para os povos indígenas, né? Que massa, que massa. Ou seja, foi interessante você Eu falar sou uma coisa suspeito aí. para falar, sou suspeito para falar sobre. Nada, tá tranquilo. É bom a gente ouvir porque a gente percebe realmente a experiência, percebe realmente o real, né? Então é bom ouvir e fale mesmo, fale bastante que a gente quer saber. Foi interessante, você falou, fiquei curioso, você falou diversas religiões. Então, assim, os povos indígenas, eles têm religiões diversas, perspectivas diversas de espiritualidade, de mundo, como que é isso? Então, a gente costuma falar que existe requisitos de toda a colonização, né? E negar essa colonização é esquecer do nosso passado, da nossa história, né? Esquecer que as nossas mulheres, elas foram violentadas, foram estrupadas, né? É esquecer que os jesuítas, que quando aqui chegaram, né, queriam catetizar a questão dos indígenas, né, e os portugueses queriam escravizar. E com isso, até hoje, né, existe diversas religiões que tentam justamente aplicar esse conceito de catetizar, né, os povos indígenas em diversas religiões, né? Então, para a gente não é diferente, né, enquanto comunidade indígena. Se tem pastores indo até a Amazônia querendo, né, evangelizar, querendo apagar as tradições, né, os rituais dos povos indígenas, né, toda uma perspectiva de ancestralidades. Recentemente, inclusive, teve um casal de anciões, não me lembro agora o povo, mas teve um casal de anciões curadeiros, né, curandouros, que foram queimados vivos, né, justamente por praticar as suas religiões em terra indígena. Então, no meu povo não seria diferente, né? Há requisitos justamente desse processo colonial. Existem muitas famílias que são católicas, mas respeitam toda essa perspectiva, né, de outras religiões, né? A exemplo disso, a nossa escola indígena tem o toré, né? E as famílias que são evangélicas, por exemplo, os filhos praticam o toré, né? Então, nosso currículo é diferenciado e as pessoas da comunidade são indígenas e conseguem respeitar, né, essa interculturalidade, né, esse modo de viver e fortalecer a nossa história, né.
Então, a gente tem desde a igreja católica, a igreja evangélica, mas a gente também tem o terreiro sagrado, né? Que, querendo ou não, que é a casa de todo mundo, porque quando o católico precisa, ele vai lá na curandeira para, né, fazer com que sua criança seja benzida, tirar o mal olhado. Quando o evangélico precisa, também corre lá, né, no terreiro sagrado, seja para ouvir, né, um conselho dos caboclos, né, dos guias. Então, a gente consegue viver em harmonia dentro da comunidade, embora se tenha esse leque, né, vamos dizer assim, de religiões, né? A gente consegue viver, de fato, em harmonia dentro da comunidade, respeitando o modo, né, e a vivência de cada um, de cada uma. Entendi. Só uma duvidazinha, duas no caso, né? No caso, a Jurema é o nome da religião e Toré é um ato, é um ritual dentro dessa religião? Só explica pra gente isso. Bora lá, vou conceituar o que é Jurema, né? Porque a Jurema tem três conceitos. A Jurema Uhum. é uma religião, a Jurema é uma árvore e a Jurema é uma bebida, né? Então, dentro da perspectiva religião, né, a Jurema ela é uma religião, é considerada também uma cidade, né? E tem outras cidades que levam justamente nome de árvores, né? Dentro dessa perspectiva, o toré ele é um ritual, né? Praticado pela maioria dos povos indígenas, né? E o toré ele é a parte da Jurema, né? Ele não necessariamente precisa estar dentro da Jurema, né? O toré ele é um ritual sagrado, né? Por exemplo, existe o ritual da lua cheia, né? O toré da lua cheia, né? O meu povo, por exemplo, é conhecido como povos que faziam o ritual do sol, né? Inclusive, existe várias narrativas, né, dos nossos mais velhos que apontam que todos os dias os nossos mais velhos iam buscar o sol em cima da serra, porque eles acreditavam que se não fossem buscar esse sol, o dia não amanhecia, né? Então eles praticavam o ritual do sol. Entendi. Tô começando a entender. Começando a entender. Show de bola, show de bola. E assim, existem outros rituais dentro da perspectiva da religião Jurema que você pratique, possa assim explicar um pouquinho pra gente? Existem as mesas, né, que são feitas dentro da Jurema. Por exemplo, existem as mesas para caboclo, as mesas para os mestres, né? E aí elas são feitas internamente dentro da comunidade, né? E normalmente a gente não abre ao público externo, né? A gente também, dentro dessa nossa cosmopercepção, a gente não vende a perspectiva de apresentação da nossa cultura, que é o toré, né? Como muitos povos indígenas aí, infelizmente, por não ter, vamos dizer assim, por não ter garantias de Sensibilidade, não? sobrevivência mesmo, né? Uhum. Garantias de sobrevivência acabam vendendo um pouco da sua cultura ali, que é justamente as apresentações dos toré, né? Do toré. E aí a gente não faz isso, né? Porque a gente considera que o toré ele não é uma dança. E aí ressaltar que os povos indígenas que fazem isso, eles trazem essa concepção de que no ato de vender, né, a apresentação, não é o toré, né? É uma dança, não é um ritual, né? Não é o toré ritual, é o toré dança, né? Porque o toré ritual a gente só faz, de fato, no chão das nossas aldeias, né? Com quem detém conhecimento, quem detém notório saber, né? Com os nossos pajés, com os nossos caciques, com as nossas curandeiras, né? Com as pessoas que carregam essa ancestralidade, né? E
esse ritual ele é feito, né, ao longo da nossa história para fortalecer a nossa cultura, para louvar os nossos sagrados, né, a nossa ancestralidade. É muito forte, né, para nós, povos indígenas, porque, como foi pontuado aqui, traz elementos de toda uma ancestralidade, né? Então, eu nem consigo descrever com poucas palavras ou sucintamente, né, essa, essa, essa visão que a gente tem, né, da perspectiva da nossa ancestralidade, né? Porque o povo indígena vem dessa concepção que existe toda uma ancestralidade, independente da religião, né? Uhum. Para o povo indígena, religião é algo que foi colocado, né, pelo homem branco, né? A gente tem as nossas ancestralidades, e a partir dessas ancestralidades a gente consegue fortalecer justamente os nossos modos de sobrevivência, né? Toda a nossa cultura. Então, existem povos indígenas que cultuam o Deus Sol, existem povos indígenas que cultuam a Lua, né? Existem povos indígenas que cultuam toda a biodiversidade, a água, o fogo, o ar, que são esses elementos, né? Que, de fato, a gente consegue sentir a energia e sobrevivência, né, desses elementos a partir desse contexto, né? Dos nossos rituais internos. Sensacional. Sensacional a sua perspectiva. Estou ouvindo você falar, eu viajando assim nas suas palavras e, como eu falei, indignado por ter sido proibido de ter acesso a esse tipo de conhecimento. Claro que, assim, um conhecimento que não viria a mim do nada, mas, assim, se houvesse uma sistematização, se tivesse tido um respeito na forma de se relacionar do homem branco com o indígena ao chegar aqui, as coisas seriam totalmente diferentes, né? Mas me diga uma coisa, a diferença entre as perspectivas, entre a nomenclatura de termos povos indígenas e comunidades indígenas? Eu acho que travou. Travou? Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô. Agora tô. Tô. Você, Agora eu tô. pronto. A diferença entre os termos povos indígenas e comunidades indígenas? Sim, né? Povos indígenas é toda uma perspectiva de um coletivo, né? São todas aquelas 305 etnias, né, que existe hoje a nível de Brasil, né? Comunidades indígenas é apenas mais um termo utilizado pelos povos indígenas que podem ser redirecionados. Tem comunidades indígenas, né, que se autodeclaram comunidades, né? E tem grupos indígenas que chamam aldeia, né? Então, são os dois conceitos utilizados hoje a nível de movimento indígena, né? Ninguém chama mais tribo, ninguém chama mais de silvícola, né? Ou é comunidade indígena, né? Ou aldeia indígena. E aí vai muito ser utilizado a partir também dessa cosmopercepção dos povos indígenas, né? Tem comunidade indígena que prefere ser chamada de aldeia e tem aldeia que prefere ser chamada de comunidade, né? Então isso vai muito ali do contexto a qual os povos indígenas estão inseridos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente utiliza os dois conceitos, né? Os dois termos. Tem momentos que a gente chama de aldeia e tem momentos que a gente chama de comunidade, né? E aí, povos é toda uma pluralidade, né? São as várias etnias e diversas culturas, né? É bom ressaltar também que o termo indígena ele foi utilizado pela Constituição Federal para assegurar a normatização de direito de coletivo, né? De coletivos, porque antes de ser indígenas nós temos povos indígenas. Então, se você chegar para o povo, né? O povo Anassé do estado do Ceará, por exemplo, antes de dizer que eles são indígenas, vão dizer que são do povo Anassé, né?
Se você chegar para o povo Pataxó Ranhan, eles também vão dizer primeiro, né, o povo deles, para depois dizer de que etnia. Ou, às vezes, o povo é a etnia, né? Por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, o meu povo é Mendonça, a nossa etnia é Potiguara, né? Então, o povo é a representação de todo um coletivo. É esse coletivo que se diferencia etnicamente do homem branco, né? Dos não indígenas. Então, automaticamente, se você chegar na minha comunidade e perguntar a cada um aqui, eles vão dizer que são mendonças, né? Eu sou do povo Mendonça. E esse conceito de autodeterminação, de dizer que é do povo Mendonça, isso já significa que nós somos indígenas, né? E aí, quando vai lá, né, para os conceitos aplicados pelo IBGE, cor, raça, etnia, né? Aí sim a gente coloca de que somos de etnia potiguara, né? Estou entendendo. Então, povo, etnia, só para a gente concretizar. Explica para a gente. Etnia, povo, comunidade. É mais ou menos nessa dimensão? Etnia, povo, comunidade? É mais ou menos assim? Numa perspectiva de conjunto? Sim, sim. Seria mais ou menos povo, etnia, comunidade. Exatamente isso. Ou etnia e comunidade, né? Porque existem povos indígenas que a etnia, né, deles já o povo já tem o nome da etnia, né? Vamos dizer Entendi. assim. Massa, massa. Seria um Show etnônimo, né? O povo Mendonça seria um etnônimo. Massa, massa. Sensacional, sensacional. E assim, tudo gira em torno da educação, né? Ou seja, conhecimentos são construídos, reconstruídos, né? A partir das relações educacionais. E sob essa ótica, o que é e como se configura a educação escolar indígena? Eu costumo falar, né, que nós, povos indígenas, em especial do estado do Rio Grande do Norte, a gente está reaprendendo, né, a fazer educação escolar indígena, né, porque a escola ela foi utilizada para o apagamento, né, étnico, para o apagamento da cultura, né, para o apagamento da nossa interculturalidade, né? E hoje, no estado do Rio Grande do Norte, quando eu falo hoje, é bem recentemente, né? A partir de 2000, a gente, o povo indígena, está fortalecendo a perspectiva de que a nossa escola indígena ela é diferenciada, né? A educação escolar indígena ela começa com essa discussão ainda em meados, né, da década de 90, porque até a década de 80 a educação era de responsabilidade da FUNAI, né? Hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E só a partir de 92 a educação foi para o MEC, né? Então, dentro dessa perspectiva, quando essa educação diferenciada, intercultural, bilíngue, né, ela foi instituída a partir, né, da luta que as lideranças indígenas travaram, de que nós, enquanto população indígena, temos direito a ter uma educação diferenciada, né, porque, inclusive, a educação escolar indígena é uma modalidade que tem ordenamentos jurídicos próprios, né, e que ela não pode ser uma barganha de troca, né, e que ela tem que ser implementada dentro dessa perspectiva da sua totalidade, né, que a escola indígena ela tem um currículo diferenciado, ela tem um projeto político diferenciado, né. A exemplo disso, né, as nossas escolas indígenas elas fortalecem, né, a nossa etnicidade, ela fortalece o princípio de interculturalidade, né, ela fortalece esse princípio de bem viver indígena, né, e a partir dessa normatização da política, né, a gente vai ter várias
várias normatizações, é exemplo da Resolução 05, do Conselho Nacional de Educação, do Parecer 14, de 1999, né, que garante essas especificidades da educação escolar indígena. E o que seria essas especificidades? Né? A educação escolar indígena, ela é alicerçada, né, pelo bilinguismo, pela interculturalidade, né, pelo comunitarismo, né? Então é bom ressaltar que dentro dessa perspectiva das escolas indígenas, né, a gente, enquanto escola, a gente fortalece esse princípio do bem viver em conjunto, né, com a comunidade. Então não é uma escola dentro da comunidade, né? Existem elementos ali, né, de que a escola vai estar alicerçada dentro do princípio, inclusive, de que as nossas lideranças, os espaços de associação, né, eles têm que estar em conjunto com o desenvolvimento das nossas atividades. Aqui no chão da nossa escola indígena, por exemplo, né, as nossas atividades, elas são carregadas, de fato, do bem viver indígena e dentro dessa perspectiva do coletivismo, né? Então, as nossas ações, elas são postas frente à comunidade. A escola indígena, ela é um espaço onde vai ser fortalecido ali a perspectiva da vivência da comunidade, né? No sentido de que não existe, não é como se existisse, como é que eu posso falar? Essa escola de brancos, por exemplo, né, ela serve basicamente para ensinar a ler e escrever. A escola indígena, não. A escola indígena, ela serve bem mais do que isso, né? Ela está ali para a comunidade como um todo, né? Porque a gente, além de fortalecer as nossas ancestralidades, né, a gente, além de estar ali aberto, né, para diversas atividades que a comunidade necessita desse espaço, escola, né, a gente consegue ali implementar vários conceitos de aprendizagem, né? Então, as nossas crianças indígenas, elas não aprendem somente a ler e escrever, né? Mas elas também aprendem a fortalecer a sua ancestralidade, ela tem a perspectiva, inclusive, né, do autorreconhecimento, da etnicidade, né? De aprender o grafismo indígena, de aprender, né, os nossos pontos sagrados do Toré, né, de aprender o artesanato, né, de aprender esses modos de sobrevivência, né, e respeitar essa cultura diferenciada, né. Então, a escola indígena, ela é isso, né, ela não é somente um lugar onde a criança vai, né, e o professor aborda determinado objeto de conhecimento, né, ou um conteúdo, enfim, e a criança vai para casa. Não é bem assim, né, porque a escola indígena, ela é um lugar de múltiplas atividades, né, de múltiplos conhecimentos, para além de aprendizagem, proporciona o bem viver da comunidade, né, é um lugar também onde as crianças se alimentam bem, né? Porque a normatização da política de educação escolar indígena, inclusive, vai assegurar que o aluno indígena, ele tem, né, a per capita diferenciada. Então, se para um estudante de uma escola pública, né, recebem 25 centavos por aluno ali para comprar merenda, na escola indígena vai ser o dobro, né? Porque o povo indígena tem uma cultura diferenciada, então automaticamente a merenda tem que ser diferenciada, né? Então, na nossa escola indígena, por exemplo, tem peixe, né? Tem farinha, porque os nossos estudantes, né, comem farinha, os pais deles comem farinha, né? Então, respeitar essa cultura, né? É fortalecer a nossa cultura. Muito legal. Legal você falar sobre essa perspectiva holística, né, da escola indígena e de como a escola ela acaba sendo reflexo da perspectiva do povo, né? E principalmente na questão alimentar, porque o alimento é um reflexo, né, do povo. E você falar sobre essa perspectiva é sensacional. Então, assim, a escola indígena não é só indígena no nome, né? Ela é indígena na sua configuração, na sua
Constituição. Aí eu pergunto, e os professores da escola? Eles têm uma formação para trabalhar com currículo indígena? Como é que é? Então, atualmente, no estado do Rio Grande do Norte, né, a gente sofre também com a não implementação da política de educação escolar indígena, né? Inclusive, a educação escolar indígena, ela é de responsabilidade do Estado, né? Ela é uma política que deve ser desenvolvida independente da etapa de ensino pelo Estado do Rio Grande do Norte. E, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Norte não assume a sua responsabilidade na oferta da educação escolar indígena. E aí, alguns municípios acabam ofertando a educação escolar indígena na ilegalidade, né? Vou utilizar esse termo porque não está dentro dos parâmetros, né, instituído, inclusive, pelo MEC. A exemplo disso, eu vou utilizar o município de João Câmara, né? O município de João Câmara tem, hoje, 6 unidades indígenas. Quando eu falo unidade, é porque existem creches e escolas, certo? Uhum. Creches são CEMEI, Centros de Educação Infantil, né? Onde oferta ali a educação infantil, desde a creche à pré-escola, né? E aí, não se tem, né, oficialmente, um termo de cooperação técnico oficializado com o Estado do Rio Grande do Norte, porque o parecer, né, 1499, de 1999, ele vai dizer que os municípios só podem ofertar educação escolar indígena com um termo de colaboração técnica com os municípios, aqueles municípios que têm regime próprio de educação. E aí, por quê? Né? Porque dentro dessa normatização, eles visam de que o município com regime próprio de educação teria condições técnicas e financeiras, né, para, de fato, assumir a gerência da política de educação escolar indígena, que ela é diferenciada, né? E o Estado do Rio Grande do Norte, ele inicia essa trajetória na oferta da educação escolar indígena fazendo tudo errado, né? A exemplo disso, em 2019, né, quando foi construída a primeira escola indígena estadual, que é a Escola Estadual Indígena, né, professor Francisco Silva do Nascimento, a governadora faz a nomeação de um não indígena para a gestão da escola. Para você ter noção, né? Nós somos um dos poucos estados que temos não indígenas em gestão de escola indígena, inclusive descumprindo a normatização a nível federal, né? Que o parecer 14, a resolução 05, vai determinar que, e a resolução 03, né, de 2012, vai determinar que exclusivamente os profissionais têm que ser indígenas, para garantir, né, essa educação diferenciada. Como é que um não indígena vai conseguir, né, ter a compreensão de que na escola indígena a gente não vai somente ali aplicar esse conhecimento geral que é aplicado na escola de não índios, né? Que existe toda uma prática diferenciada no chão da escola indígena, né? Dentro desse princípio da interculturalidade, do bilinguismo. E com isso, infelizmente, o Estado do Rio Grande do Norte, né, até hoje, vem resistindo, né, para garantir, de fato, a implementação da política de educação escolar indígena. A gente, enquanto movimento indígena, já oficializamos o Ministério Público Federal por diversas vezes, né? Recentemente, nós, indígenas, né, lideranças e professores da comunidade Santa Terezinha e da comunidade indígena Serrote São Bento, tivemos que oficializar novamente o Ministério Público, né, solicitando que o MPF, né, venha ao nosso favor delegar responsabilidade ao Estado para assumir a perspectiva da implementação da política de educação escolar indígena. E aí, por quê? Né, você pode me perguntar. Porque a nível de município, né, existe uma política que é feita, né, a nível municipal, que muitas vezes não consideram as legislações vigentes no chão das escolas indígenas, né?
E aí é muito mais fácil os políticos, né, fazerem as famosas manobras políticas e conseguirem ali desestruturar toda uma normatização ou não fazer o cumprimento de uma lei, do que o Estado. O Estado, né, e a Secretaria de Educação do Estado, eles não interferem tanto quanto a nível municipal, né? Então, de fato, a lei é cumprida. A nível municipal, eu não entendo essa questão de como eles conseguem, né, pular as legislações, criar brechas, não executar as leis, mas é mais fácil para os municípios não realizarem o cumprimento da lei. Por isso que a legislação da política de educação escolar indígena vai dizer: o município só pode ofertar educação escolar indígena com esses critérios. Município que não tem esse critério, o Estado é responsável pela política de educação escolar indígena, né? E hoje, no estado do Rio Grande do Norte, infelizmente, né, nessa atual gestão, se tem uma discussão muito ampla sobre o ensino técnico, né, sobre o ensino médio, sobre as infraestruturas, né, e sobre as modalidades de educação escolar indígena, né, educação do campo, educação escolar quilombola. Não se tem avançado na implementação da modalidade e nem da garantia das políticas, né, específica para essas populações. E aí, mais uma vez, falar que não é favor, né, a gente é amparado por diversas legislações que garantem, inclusive, a Constituição Federal, no artigo, né, 210, vai garantir aos povos indígenas uma educação diferenciada, né, que vise ali o fortalecimento da sua etnicidade, da sua ancestralidade, do bilinguismo, da participação social e comunitária, né, das suas formas de organização. E, a nível de Estado, a gente não consegue ainda, infelizmente, ter essa compreensão por parte da Secretaria de Educação do Estado e, principalmente, né, do governo estadual. Porque quando se existe um interesse político, a gente consegue avançar no processo da implementação. Hoje, o que nós temos no estado do Rio Grande do Norte é um decreto, né, que, inclusive, eu fiz parte da comissão que elaborou, né, esse decreto, sobre a educação escolar indígena. É um decreto que não é cumprido a nível de Estado, né? Não se tem interesse da Secretaria de Educação, né, em realizar, por exemplo, a criação da carreira do professor indígena, né? De concurso público específico para as escolas indígenas, né? Então, outros estados, como o estado de Roraima, por exemplo, né, esses pontos já são batidos. Já existe, né, professores do quadro efetivo indígena, né, para garantir, de fato, às escolas indígenas essas especificidades. Né? No estado do Rio Grande do Norte, a gente ainda não tem. Embora alguns municípios consigam fazer educação escolar indígena na precariedade, né? E aí desrespeitando diversos aspectos. Por exemplo, na cidade de João Câmara, nós não temos aí a garantia do professor do idioma, né? Que o idioma materno do meu povo é o tupi antigo, nos CMEs e nem nas escolas que ofertam o Fundamental 1. A gente só vai ter a partir do Fundamental 2 e ensino médio, né? Então, já descumprindo aí, inclusive, uma legislação que garante aos povos indígenas, né, ter o seu idioma ali dentro da perspectiva da oferta do ensino a qual a escola está inserida, né, que aí seria criar um componente curricular específico e contratar um professor indígena para lecionar o idioma, né, o idioma tupi antigo nessas escolas. E tem diversas outras não efetivações, né, das legislações, uma maior precariedade das escolas indígenas no contexto da infraestrutura, né, do pagamento dos profissionais, né, o professor indígena ele é contratado no bolo, quando o município resolve contratar os professores gerais, né, e aí os salários dos professores indígenas só saem com 2, 3, chega até com 4 meses, né? Eles trabalham ali de forma, talvez
não seja esse termo, voluntariado, né? Porque no início do ano eles assinam um contrato, mas passam 4, 5 meses sem receber, né? E quando conseguem receber os seus salários, sai um salário, né? Então, normalmente, aqui, né, no município de João Câmara, por exemplo, o professor indígena encerra o ano letivo e o município ainda está pagando o professor, né, pela sua atuação durante aquele ano letivo, e muitas vezes inicia um outro ano letivo e o município ainda não tem terminado de quitar, né, a questão dos pagamentos dos professores, né? Então, por esses motivos, nós, enquanto lideranças, enquanto professores indígenas, né, e também enquanto comunidade, a gente luta para que a normatização da política de educação escolar indígena, ela seja assegurada na íntegra, né? Porque a política de educação escolar indígena, ela é muito específica, né? A gente tem desde a perspectiva, né, da contratação do professor indígena, que é específica, ao currículo escolar, né, ao PPP da escola indígena, né, da autonomia pedagógica que essas escolas indígenas têm, da estrutura curricular dessas escolas, da infraestrutura, né, da autonomia que essas escolas têm, inclusive de não querer participar desses exames, né, oficiais que não consideram essa especificidade, né? Nós, enquanto escolas indígenas, somos avaliadas nacionalmente como escolas normais. E a escola indígena, ela não é uma escola normal. Ela é uma escola diferenciada, né? A exemplo disso, nós, no âmbito da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, estamos com essa discussão de que tem que ser criado, né, avaliações específicas para as escolas indígenas, né? Porque a escola indígena, por exemplo, a gente tem muita escola indígena, por exemplo, que os professores não falam português, que os alunos não falam português. E aí, como é que essa escola indígena vai concorrer de igual para igual com uma escola, né, de brancos? Não se tem como, né? Lógico que essa escola indígena, os índices, né, que ela vai atingir, seja do IDEB, né, ela é baixo, né? Então, tem que, de fato, a política ela tem que ser implementada na totalidade, né? A política de educação escolar indígena ela é diferenciada, ela é autônoma, ela é bilíngue, ela é intercultural, né? E para que, de fato, a gente consiga efetivar a política de educação escolar indígena aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente precisa, primeiro, do interesse político, né? E já fica esse recadinho aqui, né, para a governadora, porque a partir desse interesse político, né, que é encaminhado, por exemplo, projeto de lei para a Assembleia Legislativa, né, criando a categoria professor indígena, né, criando, né, cotas indígenas para professores em concurso público, criando normatizações específicas para a educação escolar indígena, porque nós não nos encaixamos nessa normatização feita pelo Estado do Rio Grande do Norte, né? Quando cria leis para escolas convencionais, as nossas escolas são diferenciadas. Inclusive, existe hoje, né, uma resolução, uma recomendação do Ministério Público Federal alegando para o Estado do Rio Grande do Norte que a lei de gestão democrática do Estado, que diz que só pode ser gestor de escola sendo professor do quadro, né, e essa recomendação diz que essa lei ela não é válida para as escolas indígenas, porque a lei ela tem que ser específica, ela tem que ser criada para a escola indígena, né? E essa lei ela é de 99, então ela não contempla a realidade dessas populações, né? Da população dos quilombolas, né? Dos povos indígenas. Então há essa necessidade sim da gente conseguir efetivar a política do norte, né? Para que, de fato, a gente tenha essa normatização, né, garantida e essa autonomia enquanto escolas indígenas, né? Embora que a gente, enquanto escolas indígenas, né, já faça todo esse trabalho, né, mas para, de fato, conseguirmos não sofrermos perseguições, né, a gente conseguir, de fato, desempenhar um trabalho
com base na legislação, há essa necessidade dessa normatização aqui no estado do Rio Grande do Norte. Massa. Ouvir você falando, né? Acho que a gente realmente pense, né? E comece a caminhar para a realidade da sensibilização. A gente precisa realmente se sensibilizar com essa questão, porque não é brincadeira, não é uma escola, o indígena não precisa de uma escola indígena apenas para chamar de indígena. Existe para toda essa relevância que você nos trouxe aqui, né? Eu quero que agora, assim, de forma sintética, para ficar assim, bem concretizado para as pessoas aqui, você diga qual é a relevância da escola indígena para as comunidades indígenas. De forma bem concreta aqui, assim, para a galera. Quem não entendeu isso tudo que você já falou agora, que com certeza ficou muito bem explicado, a galera entendeu, mas para a galera fazer gravar a tela aqui agora e sair fazendo as repostagens. Fala para gente, qual é a relevância da educação escolar indígena para as comunidades indígenas? Então, a escola indígena, para nós, né, tem uma importância significativa, porque é a partir da escola indígena que a gente consegue fortalecer, né, a nossa etnicidade, os nossos processos de organização, de luta. Né? Como eu falei anteriormente, a escola indígena não é utilizada somente, né, para ensinar a ler e escrever. A escola indígena ela é uma ferramenta, né, utilizada de luta, né, dos povos indígenas, né? Então, com a perspectiva de garantir, para além, né, dessa concepção de escola que é criada para os não índios, né? Então, aqui no chão da nossa escola indígena, a gente aprende outras significâncias, né? Não é somente o português, a matemática, a ciência, né? A história, a geografia. A gente tem, né, a nossa etnohistória, a gente tem a nossa etnogeografia, a nossa etnomatemática, né? A gente tem todas essas vivências que têm que ser respeitadas, né, para nós indígenas. Então, a escola indígena para a gente, ela consegue, né, contemplar um princípio, né, de fato, de interculturalidade, né? De diversas culturas que a gente consegue absorver, aprender, a estudar, né? E principalmente que ela consiga ali fortalecer, né, os nossos processos, né? Sejam eles de lutas ou sejam eles educacionais, né? Então a escola indígena para a gente ela tem essa significância, né? Ela tem que ser bilíngue, né? A escola indígena para a gente é um terreiro sagrado, né? O chão da nossa escola indígena para a gente, né, traz muito mais do que simplesmente a gente aprender a ler e a escrever. No chão da escola indígena a gente também aprende a cultuar a nossa ancestralidade, né? A gente consegue aprender, né, de que a gente precisa da nossa mãe terra, que a gente precisa da demarcação territorial para sobreviver, né? Porque até para construir uma escola indígena, né, a gente precisa ter a nossa demarcação territorial, né? A gente precisa de um pedaço de chão para construir a escola indígena. E a escola indígena ela tem essa significância, né? Ela vem contribuindo para esse fortalecimento desse coletivo, da identidade desses povos. Sensacional, sensacional. Dioclésio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar abrilhantando o nosso momento, expandindo a nossa consciência a partir do compartilhamento da sua intelectualidade, né, a partir da sua expressividade, a partir da sua experiência. A gente sente, né, exalar a realidade, exalar a experiência, ou seja, você fala com autoridade, quando você fala, reverbera realmente, eu vou até ousar aqui, né, reverbera o poder da sua ancestralidade. E isso, eu falo por mim aqui, com certeza todos que estão nos ouvindo, está sendo impactado. Eu estou sendo profundamente impactado. Muito obrigado. Eu saio dessa live, não acabou ainda não, tem muita coisa, tem ainda coisa para a gente bater papo ainda, mas eu saio daqui hoje realmente assim, transformado.
né? Eu sempre uso um termo, expansão da consciência, e hoje a minha consciência, ela expandiu a mil, né? Porque, assim, eu sempre busco, né, ser sensível a diversas causas, mas, assim, eu nunca tinha parado para realmente absorver, ouvir e sentir a realidade da educação indígena. Você está trazendo diversos pontos aqui extremamente relevantes que me fazem sair daqui realmente com uma outra perspectiva. Muito, muito, muito obrigado. Como é que fala obrigado na sua língua? Em Auiabeté, né? Significa Auiabeté. gratidão, obrigado. Auiabeté. Assim? Falei certo? Isso. Mais ou menos, né? Auiabeté. E a Lei 11.645, 2008, torna obrigatório, né, o estudo de história, cultura afro-brasileira, indígena e educação básica. E ao seu olhar, o que isso trouxe de benefício quanto ao entendimento sobre as questões étnico-raciais em relação aos povos indígenas do Brasil? Então, né? A lei, na verdade, ela é obrigatória, né, como você pontuou, mas ela não é implementada, né? A gente vem dessa realidade, a gente, quando professor, sabe, né, que a lei ela não é implementada nem na rede estadual e muito menos na rede municipal de ensino, né? Salve alguns municípios que ainda de forma muito timidamente conseguem abordar, né, a implementação da lei, né, a obrigatoriedade do estudo da história dos povos negros, né, e da história dos povos indígenas. Quais as contribuições que os povos negros e os povos indígenas trouxeram, né, para a sociedade brasileira? E dentro do chão da escola indígena, a gente aborda a Lei 11.645, né, de uma forma transversal, né, e consciente, né, no sentido da aplicabilidade somente, né, das questões dos estudos voltados para as populações negras, né, porque a gente já faz educação escolar indígena durante todo, né, o nosso ano letivo. Então, a gente já lida com a perspectiva das nossas realidades, dos nossos costumes, das nossas tradições, né? Dentro da perspectiva da modalidade de educação escolar indígena, quando a gente vai falar sobre os povos indígenas, né? Para a população negra, né, para os povos de África, a gente aborda a Lei 11.645, né, trazendo esse conceito de que povos negros não são escravos, né, jamais. Eles chegaram ao Brasil e, na verdade, não chegaram, né? Eles foram roubados de África, né? Eles foram escravizados, né? E desconstruindo toda aquela narrativa que até hoje muitas escolas dizem, né? Que quando vão falar, né, de África, já traz aquele inconscientemente aqueles pensamentos de que a África é pobre, né? E de que em África só existe pobreza, né? E na verdade esquecem de pontuar, né, que os povos africanos eles são reis e rainhas, né? E que a África não é somente uma localidade, não é somente um país, não é somente uma região, né? E que existem muitas outras regiões, né? Que ali se engloba, que ali fazem parte de um território e tem muitas etnias, né? De toda uma riqueza, assim como tem pobreza em África, também tem riqueza, né? E aí a gente também traz essa concepção de que, por exemplo, no Brasil, muitas vezes, né, a gente esquece de falar que existe pobreza, né? Existe pobreza, e muita, não é pouca. E a escola esquece justamente de ensinar, né, para os seus alunos e de repassar esses conhecimentos, não somente trazendo a África como se fosse um país, um continente, como se fosse uma região, né, empobrecida, né, e de muita doença, de muita miséria. Então, a gente traz, de fato, a contribuição, né, dos povos negros e dos povos indígenas, né, na concepção
de Brasil e para a sociedade, né? Embora a gente também reconheça que, infelizmente, né, a lei ela não é aplicada no chão das escolas, né, em especial das escolas não indígenas. Né? Lá na escola do branco, onde o branco está estudando, a lei ela não está sendo implementada. Né? O professor ele tem uma resistência, o professor muitas vezes não se tem uma formação adequada para abordar esses temas, e quando aborda, é alguém sem conhecimento, né? É alguém que muitas vezes não se prepara para dar uma aula, né? Dentro dessa perspectiva das narrativas, né? Dentro da narrativa da decolonialidade, né? Da contracolonialidade, muitas vezes aborda o tema de formas pejorativas, sem levar em consideração todo o contexto de luta e de resistência desses povos, ou não chamando, né, o povo negro, o povo quilombola, para tratar de tal temática, né? Hoje a gente sabe que alguns professores negros, né, têm abordado de forma esporádica também, porque isso também vai reverberar na escola a qual está sendo, né, construídas essas narrativas. Nem toda escola é aberta, né, para que o professor consiga trabalhar esses temas. E aí, muitas vezes, o professor, quando ele tem essa visão de querer trazer, né, o cumprimento da legislação, ele é perseguido, né? A gente sabe que, infelizmente, endemonizam, né, toda uma cultura ancestral dos povos negros e dos povos indígenas, né, e enaltecem culturas do homem branco, né? É como se o professor ele fosse limitado e que ele só tem que trabalhar de acordo com o que está previsto na BNCC, né, nos famosos DCRMs, e o professor não pode buscar uma outra fonte de pesquisa, porque se ele traz, né, um objeto de conhecimento para ser abordado na sua aula, né, e, por exemplo, trazendo um objeto de conhecimento que é sobre a importância do candomblé, né, então ali toda a escola fica contra aquele professor, a coordenação pedagógica não autoriza o desempenho dessa atividade, o gestor acaba perseguindo esse professor, e a gente aí, né, não consegue implementar a Lei 11.645, né? Então, veja que, embora a lei ela seja obrigatória, né, ela não dá brechas para ser opcional, mas existe todo o interesse, né, que está por trás, e que, embora o professor tenha o conhecimento, embora o professor tenha formação, às vezes o professor não consegue desempenhar suas atividades no chão da escola, né, porque outras pessoas que estão em cargo de chefia, né, não compreendem a importância do trabalho, né, desse professor, para que a gente futuramente não tenha pessoas como eles, né, no chão das nossas escolas, nem dando aula, nem estando na gestão, nem estando na coordenação pedagógica, né? Compreendendo que somos um país plural, mas que somos povos que temos nossas especificidades e que há necessidade da gente trabalhar, sim, sobre essa importância, né? A importância que os povos negros tiveram, né, e tem para a história do Brasil, a importância que os povos indígenas, ciganos, né, tem para a história do Brasil. E quando a gente vai falar da Lei 11.645, a gente também acaba não equalizando, porque a gente fala muito, a lei ela fala basicamente sobre os povos indígenas e os povos negros, e esquece dos povos ciganos, né? Esquecem dos ciganos, né? Inclusive, antes da lei 10.000, antes da lei 11.645, tinha a lei, né, 10.395, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois eu corrijo. Que tratava especificamente, né, da história dos povos negros. E 10.639. dos povos indígenas. 10.639, 2003. Isso, errei por um número. É a fome já. Que falava especificamente, né, sobre a história dos povos negros, e com muita resistência
dos povos indígenas foi incluso, né, a contribuição também dos povos indígenas para a concepção de Brasil, para a concepção de sociedade. Então, essas leis, elas são frutos de resistência dos movimentos sociais. Não foi senador bonitinho, não foi deputado federal que chegou para os movimentos e disse, olha, eu vou pautar aqui uma lei que torna obrigatória a história de vocês no chão das escolas. Pelo contrário, né? Quantos de nós, né, tombaram nesse processo? Para que hoje a gente tenha assegurado uma lei que torna obrigatória, mas, no entanto, não seja implementada, né? Por falta, muitas vezes, de compreensão de gestores. E aí, quando eu falo de gestor, não é só de diretor de escola, não, porque muitas vezes, né, essa compreensão, ela também se torna limitada no âmbito das secretarias, né, que são os órgãos normativos da política, seja a secretaria estadual ou secretaria municipal. Muitas vezes não se tem uma coordenadoria que paute sobre essas importâncias da aplicabilidade dessas leis tão importantes, né, para que a gente, de fato, construa um país, né, que se tenha uma equidade. Olha, se eu estava em uma reunião, né, no lançamento do Parfum Equidade, que é um programa de educação básica que trabalha sobre, que vai trabalhar basicamente com a formação continuada de professores indígenas, professores quilombolas, professores da educação especial, da educação de jovens e adultos e surdos mudos, né? E lá o ministro da Educação fez uma fala muito massiva, uma fala muito real, de que enquanto a gente não tiver a consciência de que a gente tem que dar muito para quem tem pouco, né, a gente não consegue, de fato, ter uma educação que respeite, né, essas especificidades. Porque quando a gente traz, por exemplo, a implementação da BNCC no chão da escola indígena, é de respeitar essas especificidades. Porque a BNCC, por exemplo, né, ela não se teve uma preocupação de considerar essas especificidades, né, essas realidades da educação escolar indígena. Né? É um documento muito fechadinho e que, infelizmente, as secretarias de educação, né, as SEECs, como foi dito aqui, seja municipal, seja estadual, está muito preocupada com esses documentos, né? E são muito limitados. Acaba limitando a atuação do profissional, do professor, né? Por exemplo, a escola indígena, a gente utiliza o RCNEI, o Referencial Nacional Curricular para as Escolas Indígenas. E é quando a gente trouxe essa concepção de que para as escolas indígenas não existe somente a BNCC, não existe somente os DCRNs da vida aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? As pessoas começaram, de onde foi que você tirou isso? De onde foi que você tirou aquilo? Né? E aí agora vieram com a perspectiva, bora abordar a perspectiva, a narrativa transversais. Tudo querem colocar na transversalidade. E que, na verdade, não conseguem, né, cumprir o princípio da transversalidade. Né? Parece que é intencional. O apagamento, né, das histórias dos povos indígenas, negros, ciganos, na concepção de Brasil, na concepção de mundo, né? Na concepção de sociedade. E aí eu te pergunto, eu agora te faço essa resposta, é justo para nós? Não é, sabe por quê? Porque nós somos mais de 50% de toda a população do Brasil. Nós, negros e indígenas, somos muito mais do que a população branca, né? E aí eu faço uma outra pergunta, né? É pensado muito minimamente políticas públicas para que, de fato, a gente consiga, né, permanecer com as nossas culturas, porque nós não queremos nos embranquecer mais do que somos, né? Fomos obrigados a nos embranquecer. Mas a política de governo no Brasil, né, hoje ela se resume a fazer o branqueamento dos povos pretos, né, e a perspectiva do apagamento, né, dos fenótipos indígenas. E a gente vem, enquanto movimento, ressaltar mais uma vez, né, de que nós não queremos
ser iguais à população branca, até mesmo porque não foi a população branca que foi escravizada. Né? A gente sabe muito bem que quem morre na história desse país somos nós. São os indígenas, são os negros. Né? Quem é queimado somos nós. Essa juventude que está morrendo é a nossa. Quando a gente vai para os índices de mortalidade no Brasil, né, quem está morrendo é a mulher periférica, é a mulher indígena. Quem está morrendo da juventude é o negro, é a negra, são os indígenas, né? Quem morre com fome são os periféricos, que aí na sua grande maioria são os indígenas, né? São os negros. Então, a gente precisa, de fato, de políticas que consolidem a nossa narrativa, né, do bem viver. A gente não quer sair da nossa comunidade indígena, a gente não quer sair da nossa aldeia indígena, né? A gente quer continuar aqui, lutando, mas tendo os nossos direitos assegurados, né? Inclusive, o movimento indígena tem uma frase que é bem pertinente, né? Que é que antes de um país da coroa, existia um país do cocá, né? Então, a gente precisa pensar nessas garantias, né? Seja a nível de educação, seja a nível de saúde, né? Seja a nível de etnodesenvolvimento, né? Ou seja, nessas perspectivas do bem viver indígena, né? A gente precisa aprender com a pedagogia de Exu, né? Trazendo aqui a cosmopercepção dos povos negros. A gente precisa, sim, caminhar, mas caminhar com as duas pernas, né? Sem deixar nenhum de nós para trás. A nível de história de Brasil, o povo negro e o povo indígena andou com as mãos coladas, um na mão do outro, né? Sentindo as chibatadas, sentindo a fome, sentindo a miséria, né? E a nível de Brasil, a gente sabe muito bem que quem vem sofrendo com a não garantia de sobrevivência são esses povos, né? E que a escola a escola ela tem que reaprender, né? A inclusive se reposicionar perante a história dos povos indígenas e perante a história dos povos negros. Não adianta a escola colocar que o Brasil foi descoberto, não adianta a escola colocar que negros são escravos, porque não são. Né? A gente também tem que conscientizar que esses professores que foram ensinados por muito tempo e que a escola estava ensinando a partir de uma perspectiva do homem branco, né? Esses professores têm que reaprender que a história não é bem assim. Que existia uma narrativa, né? Existia, na verdade, duas narrativas, e que a narrativa que foi ouvida foi a do homem branco. E que não foi ouvida a narrativa dos negros nem dos indígenas. E que para, né, hoje a gente chegar aqui e conseguir dialogar, conseguir repassar, né, esse pouco de conhecimento que a gente tem, a gente sofreu requisitos da colonização, né, requisitos de todo um branqueamento, requisitos de usurpação de direitos, né? E que hoje a gente vem recontar a história, né? No sentido de que as pessoas, a sociedade, ela também tem que conscientizar que essa luta ela não é somente uma luta individual dos povos indígenas, ou seja, dos povos negros. Ela é uma luta coletiva da sociedade, e a sociedade tem, né, que ter sua parcela de contribuição junto, né, à população indígena e junto à população quilombola, junto à população de terreiro, junto à população negra, né? Porque se a gente começar, inclusive, a caminhar sozinho, a gente não consegue ser vistos. Podem até nos ver, mas ser vistos não. Podem até nos ouvir. Aliás, podem até nos dar espaço de fala, mas ser ouvidos a gente não vai conseguir. Né? Então, essa junção, né, dessas minorias vai fazer justamente, né, que quem detém o poder consiga, de fato, ver essa população, né, e
criar o que a gente mais anseia, né? Políticas públicas diferenciadas para esses segmentos. Porque é preciso ter um processo de reparação histórica. Se a gente for fazer uma comparação, né, ao longo de todo o processo da colonização, né, do processo de escravidão de negro e indígena no Brasil, se a gente for fazer uma narrativa aqui de o que foi criado de política pública foi muito pouco. Foi muito pouco. E que, inclusive, né, algumas pessoas brancas ainda acham que foi muito. Né? Uma das maiores críticas é a lei de cotas, que, inclusive, né, a gente sabe que as universidades não conseguem implementar em concurso público, né? Principalmente a nível de município, a grande maioria dos municípios brasileiros não consegue implementar a lei de cotas em concursos. O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, professor, conseguiu no ano de 2022, veja, no ano de 2022 foi criada uma lei criando, né, a implantação das cotas raciais, né, somente para negros em concurso público do estado. Aí, mais uma vez, cadê o povo indígena? Cadê os ciganos? Né? Então, é apagamento da nossa história, da nossa resistência. Né? Então, há essa necessidade de implementação de políticas públicas, né, para que a gente, de fato, consiga ter os nossos direitos assegurados e garantidos. Sensacional. Tudo que você está falando, sensacional. Né? Que, além das pessoas que estão nos assistindo aqui, né, outras, a partir de você que está nos assistindo aqui, outras possam assistir a partir do seu compartilhamento. Então, quem está aqui com a gente, ó, compartilhe isso aqui para o Brasil inteiro, porque é uma questão que todos precisam saber, principalmente as pessoas envolvidas com a educação, né? Nós, professores, né, diretores, coordenadores, secretários, todos precisam saber isso aqui. E, mais uma vez, Joclésio, ouvir você falar impacta a minha alma, porque me traz a responsabilidade para a luta, né? E eu, como educador, preciso me envolver nessa luta de sensibilização dos meus alunos às questões étnico-raciais, envolvendo os povos indígenas, envolvendo os povos pretos, envolvendo, né, os povos ciganos. Ou seja, preciso trabalhar uma educação que ela seja realmente uma educação formadora, uma educação transformadora, uma educação que gere não só o conteúdo, né, científico, mas também a possibilidade de transformação social. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. E para a gente finalizar, eu gostaria que você nos deixasse algumas orientações, principalmente para nós, professores, né, no que diz respeito ao trabalho com as relações étnico-raciais, que envolve, né, a cultura dos povos indígenas do Brasil. Quais são as orientações que você pode nos dar, né, independente do professor ser o professor indígena, independente do professor estar numa escola indígena, para nós, professores, quais são as orientações que você nos dá para a gente trabalhar com essas questões em nossas salas de aula? Então, que a gente não sejamos professores preguiçosos, né? Então, antes de abordar as temáticas das relações, né, étnico-raciais e também do contexto da contribuição dos povos indígenas, a gente procure orientação, né, com indígenas, com professores negros e negras, né, dessas abordagens. A gente procure estudar, né, para abordar de forma crítica, analítica, né, e principalmente que traga, né, a contribuição desses povos de forma equânime, né, de forma a respeitar todo um princípio ali da narrativa, né, dos povos indígenas.
A exemplo disso, eu costumo falar que 19 de abril, né, é utilizado pelas escolas em todo o Brasil, na sua grande maioria, para tentar trazer a contribuição dos povos indígenas, né, dentro dessa sociedade. E, na verdade, a gente, enquanto indígena, acaba ficando impactado com o que a gente vê, né, professores fazendo com a nossa cultura indígena, utilizando, né, cocares de papel na cabeça das crianças, botando música da Xuxa, né, e cada vez mais reforçando os estereótipos indígenas, né, como se todo índio tivesse que ter cabelo liso, como se todo índio tivesse estar com cocá 24 horas, né? Como se todo indígena, inclusive, usasse cocá, né? Porque o cocá ele é um elemento da nossa cultura, mas ele é sagrado. O cocá para a gente é sagrado, né? O cocá ele tem ele se iguala a uma coroa, né? Então não é qualquer pessoa que pode utilizar um cocá, né? Então, os nossos elementos, as nossas guias, né? Os nossos adornos, eles não são fantasias, né? Então, parem de cada vez mais reforçar estereótipos e, ao invés de abordar a cultura dos povos negros, né, ou indígenas, dentro dessa narrativa, chamem, né, um professor indígena para dar uma palestra, para desenvolver uma atividade, né? Porque para a gente, indígena, por exemplo, né, a gente pode ir no chão de qualquer uma escola, né, e puxar uma roda de toré. Mas quando é um branco que está fazendo isso, né, é errado. É apropriação cultural, né? Até mesmo porque a gente tem que ter a conscientização de que essas apresentações, como eu falei, né, elas não são vendidas, né? Elas não podem ser vendidas. A gente não pode barganhar com a nossa cultura, né? Então, antes de abordar sobre as relações étnico-raciais, procurem sempre, né, ter aquela interrogaçãozinha na cabeça e tentar buscar, né, orientações para melhor desenvolver as suas atividades, que é para que a gente não aborde a cultura dos povos negros ou indígenas, né, de forma errônea, equivocada, né, e que muitas vezes não vai gerar aprendizagem para os nossos estudantes, para os nossos curumins, né, para as nossas crianças. Sensacional. Joclésio, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade, paciência e estar aqui compartilhando, né, um pouco do seu vasto conhecimento conosco e por ter abrilhantado o nosso momento, tá? Muito, 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 muito obrigado mesmo. Valeu, valeu e até a próxima. Gratidão a todos e todas, né? Me coloco à disposição. Caso queiram fazer alguma pergunta, é só me seguir lá no Instagram, né? Geoclésio Mendonça. Fique à vontade que estarei respondendo todas as perguntas. Um abração, gratidão ao Iabeté, né? E que a gente consiga, né, avançar na implementação da política, que é tão importante para a população indígena, né, e também para a população negra desse país. Né? Avante, guerreiros. Demarcação já. Show de bola. Valeu, Dioclésio. Um forte abraço, hein? E até mais, meu irmão. E essa foi a live sinistra de hoje. Segura essa marimba aí, parceiro. Show de bola, não foi? Falei para você que ia ser show de bola. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado, ficado conosco até o momento. Siga aí o nosso canal, deixe seu comentário
tá? Compartilha essa live aí com todo mundo para que várias pessoas possam saber sobre o que foi falado aqui, algo de extrema relevância. Eu quero deixar para você um forte abraço e até mais. Valeu, 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 valeu e tchau!